Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E a tarde hoje dentro do Vasco foi muito agitada. Dois empresários de jogadores se posicionaram, dessa vez do Iago Maidana, um zagueiro que tem passagens aí pelo Sport, Atlético Mineiro, e também novamente o empresário do Osvaldo, um jogador que vem sendo especulado há muito tempo dentro do Vasco, definiu a situação atual do jogador, se irá ou não vestir a camisa do gigante da colina. A gente vai explicar sobre isso, inclusive há chances sim do Iago Maidana vestir a camisa do Vasco, a gente vai explicar isso, quem sabe o Vasco não pode ter enfim um reforço para o sistema defensivo. E além dessas, muitas outras novidades no vídeo de hoje, falar sobre Série B, falar sobre Vasco e Flamengo e muitas outras notícias. Mas antes de começar o vídeo, antes de trazer todas as informações, todas as novidades para você, eu quero dar aqui, é claro, as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito do canal do Gigante, se inscreva no nosso canal, a sua inscrição é muito importante para o nosso crescimento. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se você já assiste aos nossos vídeos com certa frequência e ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, ajude o nosso canal. Vascaíno ajuda Vascaíno, eu tenho certeza que você vai ajudar o vascaíno que está aqui. E também, é claro, deixe o seu like, mas principalmente o seu comentário sobre o que você acha do Iago Maidana. Você conhece o jogador? Acha que seria um bom reforço para o Vasco? Deixe a sua opinião aqui nos comentários e eu faço questão de responder a cada um de vocês, como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos. Mas vamos lá, né, rapaziada? Sem muita enrolação, vamos logo falar de Vasco da Gama e começar falando sobre essa situação de reforços. Jogadores que estão chegando aí dentro do Vasco. Nós sabemos que realmente a diretoria definiu que vai ao mercado trazer novos jogadores. Isso é um fato que o torcedor vascaíno já sabe, que teremos reforços durante esse restante do mês de agosto. O grande porém e a grande preocupação é quando esses jogadores vão chegar. Acredito que chegou em determinado momento que todos nós sabemos que vão ter reforços. O grande problema é quando esses jogadores vão ser anunciados pela diretoria, já que o Vasco corre contra o tempo. Atualmente estamos em 9º colocado da Série B, não temos uma certeza se iremos subir e quanto antes melhor chegar jogadores para reforçar o elenco Cruz Maltino. E pode estar chegando um novo nome, que é o do Iago Maidana. A gente vai esclarecer inclusive agora a situação desse jogador. Mas antes de falar sobre o Iago Maidana, é necessário a gente falar sobre a situação do Marrone. Hoje, na parte da tarde, uma grande polêmica foi criada no meio da torcida vascaína sobre a venda do Marrone. Marrone é um jogador, aliás, era um jogador do Atlético Mineiro e foi vendido para o Midland da Dinamarca. E o Vasco detinha uma certa porcentagem dos direitos econômicos do atleta. Detinha aí 20% dos direitos do jogador. Porém, quando foi vendido, foi descoberto que o Atlético pediu para o Vasco e as duas partes acertaram que de 20% dos direitos iriam cair e caíram para 17% dos direitos econômicos. Eu fiz as contas e o Vasco, caso permanecesse com esses 20%, iria receber aí 3,920 milhões de reais, caso fosse a venda com os 20%. E por ter caído aí para 17%, né, ter caído 3% da porcentagem dos direitos econômicos que o Vasco detinha do jogador, o Vasco iria receber 3,9 milhões, acabou recebendo somente 3,3 milhões, ou seja, o Vasco perdeu literalmente 600 mil reais. E a grande explicação e a grande pergunta, aliás, que o torcedor vascaíno se faz: por que o Vasco iria perder 600 mil reais? E aí entramos na situação do Iago Maidana. O Iago Maidana é um atleta do Atlético Mineiro atualmente. Ele estava com o Sport, rescindiu seu contrato por lá e retornou ao Atlético Mineiro, já que tem contrato com o clube de Minas Gerais até o final do ano que vem, final de 2022. Porém, o Cuca já deixou bem claro e o Atlético, pelas atitudes tomadas, pela volta do Iago Maidana e não ter inscrito, o Iago Maidana não está regularizado no bid da CBF pelo Atlético, ou seja, está praticamente livre no mercado, deixou a entender que o Iago não faz mais parte dos planos do Atlético para esse restante de temporada. E inclusive o próprio Atlético Mineiro falou para o jogador procurar um clube para o seu destino. E muito provavelmente ele poderá sim vestir a camisa do Vasco. Até porque na parte da tarde de hoje, a diretoria Cruz Maltina comunicou da seguinte forma: diz que o Vasco segue a premissa de não comentar negociações em andamento. Ao término das negociações,
o Vasco falou que, prezando pela transparência, vai divulgar os valores no seu balancete financeiro semestral relacionado aí a essa venda do Marrone e a porcentagem que caiu dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, deixo bem claro que essas negociações ainda estão em andamento. O Vasco perdeu sim 600 mil reais. E a grande pergunta é, o porquê perdeu esses 600 mil reais? E a resposta poderá sim estar no Iago Maidana. Como eu falei, e voltando a repetir, um jogador que está livre no mercado, com 25 anos de idade, 1,95 m, tem uma boa qualidade no jogo aéreo, sendo a sua principal qualidade, e uma boa velocidade, o que esse sistema defensivo do Vasco precisa atualmente. E segundo notícias, o Iago Maidana estava muito perto de fechar com o Gil Vicente, um clube do futebol português. Pelo dia 11 de agosto já estava praticamente tudo acertado. O Gil Vicente, o Atlético iria emprestar, o Iago Maidana ao Gil Vicente pelo valor de 800 mil euros por passe fixado. Ou seja, iria deixar emprestado por um ano e caso o Iago Maidana se destacasse por lá, o Gil Vicente teria que comprá-lo, já trazendo para cá, para o Real, por 5 milhões de reais. Mas pelo que parece, as negociações esfriaram e o Iago Maidana permaneceu no Atlético. E para que, é claro, o Atlético Mineiro não permaneça com o atleta sem utilizá-lo, pode sim estar emprestando ao Vasco por esse valor de 600 mil reais, que seria um valor muito significativo para apenas um empréstimo. Para quem conhece o mercado da bola, sabe que 600 mil reais é a cara de um jogador emprestado que não vem sendo utilizado, como o próprio Iago Maidana. E também, hoje pela parte da tarde, o empresário do jogador falou, se comunicou, disse que até o momento não há nada, que o Iago Maidana não está indo para o Vasco. Foram as palavras do jogador, do empresário do Iago Maidana, aliás, negando que o Iago Maidana estaria indo para o Vasco. Mas nós sabemos muito bem o sigilo que essa diretoria atual vem trabalhando. Algo muito semelhante aconteceu com o nosso atual treinador, com o Lisca. Na terça-feira, em contato com o empresário negou que havia qualquer tipo de conversa e proposta do Vasco sobre o treinador. E na quarta de manhã, o Lisca fechou com o Vasco. Ou seja, em menos de 24 horas, o empresário disse que não havia nada e no dia seguinte, em horário seguinte, ali o Lisca já estava fechado com o Gigante da Colina. Então é dessa maneira que o Vasco vem trabalhando, em contato com o empresário, é claro, e tudo sim indica que o Iago Maidana pode ser um reforço para o Vasco. Vamos esperar, só deixando bem claro, a gente não tem nada confirmado, mas como a gente vê, sabe muito bem a forma que o Vasco trabalha, sabe muito bem esse valor que é muito estranho, sem explicação nenhuma, há sim chances de a gente ver o Iago Maidana reforçando o Vasco. Se você acha que ele é um bom reforço, deixa claro a sua opinião aqui nos comentários. E além do Iago Maidana, outro empresário e jogador que também se posicionou foi o do Osvaldo, jogador esse que estava muito perto do Vasco quando o Marcelo Cabo era o treinador e as negociações acabaram esfriando quando o próprio Cabo saiu do Gigante da Colina. E hoje, novamente, o empresário do atleta foi procurado para saber qual seria o posicionamento do Lisca, já que bastava apenas o aval do treinador para que o Osvaldo viesse vestir a camisa do Vasco. E segundo o empresário, ele confirmou que atualmente também não houve qualquer tipo de contato do Vasco ao atleta e nem com o empresário, nem com o próprio jogador. Ou seja, as situações realmente parecem que esfriaram e a chance do Osvaldo vestir a camisa do Vasco é muito pouca. Acredito que tudo que influenciou também essas negociações terem esfriado foi a maior recepção do torcedor com relação à contratação do atleta. Mas vamos lá, vamos seguir e falar agora sobre Série B, porque a situação é preocupante. A gente falou sobre reforço, necessita contratar, até por conta dessa atual situação do Vasco. Como eu falei e volto a repetir, o Vasco está na 9ª posição da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Chegaremos na próxima rodada, 19ª, e até o momento o Vasco não conseguiu terminar uma rodada entre os 4 primeiros colocados. Em 5 jogos na Série B no comando do Lisca, o Vasco conseguiu apenas 9 pontos em 15 disputados. Uma situação de fato preocupante, com 60% de aproveitamento. Se o Vasco tivesse vencido essa última partida contra o Remo fora de casa, estaria nesse exato momento na 3ª posição. Porém, o Vasco ainda sonha sim em, quem sabe, conseguir terminar esse primeiro turno entre os 4 primeiros colocados, no G4 da Série B, já que atualmente o quarto, que é o Sampaio Corrêa, tem 30 pontos e o Goiás tem 31. Em caso de vitória do Vasco nessa próxima quarta-feira contra o Londrina e derrota do Botafogo, Guarani, Náutico, Avaí, Sampaio Corrêa ou Goiás, o Vasco poderá sim se figurar no G4 da Série B. Uma situação complicada, mas a gente tem que acreditar e quem sabe tudo pode fazer com que o Vasco termine esse primeiro turno aí no G4 da competição. E algo que preocupa demais o Lisca atualmente é o aproveitamento do Vasco fora de casa, que é totalmente diferente do aproveitamento do Vasco dentro de São Januário. Para vocês terem noção, o Vasco vai muito mal fora de casa. O Vasco, de 27 pontos disputados,
fora de São Januário, conquistou apenas 9. É o 12º na campanha dos visitantes. Uma campanha de time que não vai para a primeira divisão. E enquanto isso, a campanha do Vasco dentro de casa é completamente diferente. Foram 70% de aproveitamento e é o terceiro como mandante. No caso, em 9 jogos, venceu 6, empatou 1 e perdeu apenas 2 partidas. No caso, em 27 pontos disputados, o Vasco conseguiu aí conquistar 19. Uma grande campanha realmente dentro do nosso caldeirão. E é para isso que o Vasco espera nessa próxima quarta-feira. Vencer novamente dentro de casa e conseguir conquistar a confiança que acabou perdendo nesse jogo contra o Remo na sexta. E para isso, o Vasco pode ter inclusive algumas mudanças já trazendo de antemão para você. Lucão provavelmente será o goleiro titular. O Wallace entrou muito bem nessa última partida, mas o reserva imediato ali do Vasco é o Lucão, que só não entrou porque não havia sido relacionado para essa partida de sexta-feira contra o Remo. A zaga pode ser formada pelo Miranda e o Ricardo Graça, já que o Hernando mais uma vez não teve uma boa partida e vem sendo muito rejeitado por grande parte da torcida vascaína. E além disso, teremos o retorno do Leonardo Matos e do Marquinhos Gabriel, 2 jogadores que vêm sendo importantes para esse atual elenco e podem retornar, enfim, à equipe titular e ajudar o Vasco a conquistar esses 3 pontos dentro de São Januário. Uma coisa é certa, o Vasco precisa reforçar, o Vasco precisa contratar e a gente espera que até o final do mês 3 ou 4 reforços possam chegar dentro de São Januário, porque se realmente 9 jogadores não chegarem para essa equipe, o acesso vai ficar muito complicado de acontecer. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo, é claro. Se você curtiu, se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é importante, é essencial para o nosso crescimento. Então já corre aqui embaixo. Você que está chegando aqui pela primeira vez, ou você que já assiste aos nossos vídeos e não consegue ter essa dimensão, a sua inscrição é muito importante. Então, se inscreva, ajude o vascaíno que está aqui. Não vai acontecer nada se você realmente deixar de se inscrever. Então, realmente corre aqui, ajude o nosso canal. E, é claro, deixe seu like, mas principalmente seu comentário sobre o que você acha também desse atual momento do Vasco. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e amanhã de manhã a gente retorna aqui com mais conteúdo do Gigante da Colina. Um grande abraço e saudações vascaínas!